para ver milagres. É o tema da palavra dessa noite. Visão espiritual para ver milagres. Sabe o que está faltando na sua vida? Às vezes não é somente fé, é visão. Visão aberta. A visão aberta para ver o milagre acontecer. Não é só pedir, pedir, pedir e não estar preparado para contemplar. O Senhor está falando, você não vai apenas pedir, você vai contemplar. Não é somente pedir, é contemplar os milagres de Deus na tua e na minha vida, em nome de Jesus. Milagre, querido, ele não começa através daquilo que nós vemos. O milagre acontece na nossa mente. É a partir daquilo que nós pensamos, que nós cremos. O crer não vem do coração, o crer vem do entendimento. Amém? Por isso que a Bíblia vai dizer: pensai nas coisas que são do alto. Porque se os seus pensamentos não são como os pensamentos do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para você é maior do que aquilo que está na tua mente. E eu quero profetizar para você que o milagre ele começa na mente, porque a Bíblia, além de falar para a gente pensar nas coisas que são do alto, porque se a gente estiver pensando nas coisas que são da terra, certamente você vai colher aquilo que é da terra. Mas se o seu pensamento está ligado nas coisas que são do alto, você vai colher as coisas que são celestiais. É uma metanoia, é uma mudança de mente. Renovai a nossa mente para que você experimente qual boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. A fé começa numa transfusão de pensamentos. Eu não tenho mais uma mente limitante, eu não tenho mais um pensamento pequeno, eu não tenho mais uma fé limitada, mas eu tenho uma fé de mente renovada, transformada, para experimentar. Você vê que quando você muda a tua mente, você não somente pensa diferente, mas você acessa níveis maiores. Você experimenta a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Transformai a sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O milagre começa na mudança de mente. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando que você era pequeno, que você era incapaz, que você era limitado, que tudo que você está vivendo vai se repetir anos e anos e anos, e você não vai ver milagre, não vai ver resposta, não vai ver porta se abrir, não vai ver Deus te usar, não vai ver Deus salvar a tua família, não vai ver milagres extraordinários acontecer. Sabe por quê? Porque você está tendo uma mente pensando nas coisas da terra. Mas quando você vira a tua mente pensando nas coisas do alto, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu estou enfermo, a Bíblia diz que eu serei curado na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz que eu coloco uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. A Bíblia diz: eu coloco uma chave na tua mão, que eu abro e ninguém fecha, que eu fecho e ninguém abre. A Bíblia também diz que em meu nome vocês expulsarão demônios, que em meu nome vocês pisarão em serpentes, escorpiões, e nada te acontecerá, que praga nenhuma chegará na tua casa. Que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar protegido. Eu creio nas coisas que são do alto. Provérbios 23, verso 7 diz assim: como você imagina a tua alma, assim você é. Provérbios 23, verso 7. Então, como você pensa, como você imagina, assim vai acontecer. Amém? A Bíblia vai dizer que tinha uma viúva, que ela recebeu um profeta na tua casa, e o profeta chegou na casa dela pedindo água. Fala, água. E o profeta pediu água. Ela foi lá e entregou água, mesmo que eles estavam numa seca. Eles estavam numa seca extrema, pessoas passando necessidades. O profeta foi ousado de ir na casa daquela viúva e pedir água. Enquanto ela foi buscar água, ela falou: tá bom, ele está pedindo água, eu vou obedecer porque ele é um homem de Deus. E ela foi entregar água, e daí ele falou assim: não, mas agora também eu quero um pedaço de pão.
E ela fala assim: eu não tenho pão, eu não tenho farinha, o que eu tenho aqui só é um pouquinho para mim comer e para mim morrer, porque certamente eu não vejo mais saída, eu não vejo mais solução, eu não vejo mais milagre. Você vê que o milagre ele começa na onde, gente? Aonde o milagre começa? A fé limitante também começa na mente. A morte de comer e morrer começa na mente. A tentativa de tentar mais uma vez, e se não der certo, certamente eu vou jogar casamento para fora, eu vou jogar empresa para fora, eu não vou mais na igreja, porque é uma fé limitante olhando para as coisas da terra. Eu vou na igreja hoje, se Deus não falar comigo, eu não volto mais. Eu vou pedir, vou fazer essa campanha, mas se Deus não abrir a porta, eu não vou fazer mais. É uma fé limitante com os olhos da terra. Pessoa que tem fé limitante com os olhos da terra não está preparado para viver coisas espirituais, porque ele não tem visão espiritual. O profeta chega diante dela e fala assim: ei, eu vim aqui mudar a história da tua casa. Você vai pegar essa farinha, você vai pegar esse azeite, você vai fazer esse pão, porque certamente não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, e certamente vocês não vão morrer, vocês serão alimentados, porque eu vim aqui para abrir a tua visão espiritual, mulher. Ela foi, obedeceu, e a palavra do Senhor assim se cumpriu. Fé limitante não acessa milagre, visão espiritual acessa milagre. Jesus vai te colocar perto de pessoas, em ambientes, em situações de pessoas, para abrir a tua visão espiritual. Assim foi com aquela mulher: eu vou comer, vou morrer e não tem mais jeito. Não, você não vai comer, não vai morrer, porque certamente Deus vai fazer um milagre. Eu vim aqui abrir os teus olhos para você voltar a acreditar na tua casa, voltar a acreditar na tua família, voltar a acreditar na promessa, voltar a acreditar nos propósitos, voltar a acreditar que eu ainda sou um Deus que opera, cura, salva, liberta e ainda faz milagres. Eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e eternamente. Aleluia. Se é para Jesus, é bem forte. O inimigo, ele nunca vai atacar aquilo que você vê. Nunca vai atacar aquilo que você vê. Ele sempre vai atacar aquilo que você crê. Amém? Se você crê que o seu marido vai ser salvo, ele vai fazer de tudo para o seu marido não ser salvo. Se você crê que você vai conquistar aquela casa, aquele emprego, ele vai fazer de tudo para que você não conquiste aquela casa, aquele emprego. Ele vai agir para impedir aquilo que você crê. Adão e Eva, aonde que Satanás falou desde o princípio? Ele falou com Adão? Não. Ele foi nos pensamentos de Eva. Ele falou assim: Eva, por que você não pode comer? Por que você não pode ter conhecimento? Por que os seus olhos não podem ser abertos? Ele foi na mente. Então ele mudou a mente de Eva. E aquela mulher, ela recebeu aquela semente maldita na mente dela, que fez ela acreditar na mentira de Satanás. E ela falou: é verdade, né? Por que eu não posso comer do fruto? Por que eu não posso ter os meus olhos abertos? Por que eu não posso ter o conhecimento do bem e do mal? Por quê? Por quê? E ela foi lá e desobedeceu. Então hoje o Senhor, Ele vai proteger a tua mente, para que o inimigo não venha roubar a tua fé, porque a tua fé está na tua mente. A tua fé, ela não está nas suas emoções, porque o coração do homem, ele é enganoso. Deus não age por emoções. A fé, ela não sente, a fé sabe. A fé não sente: eu estou sentindo. Não, a fé sabe, porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu acredito, eu espero. A fé não está sentindo, a fé ela sabe, ela tem a certeza que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você foi criado para estar por cima e não por baixo, que você não é obra do acaso, que Deus tem um jeito, a forma, a maneira de tratar todas as coisas. Então hoje Deus, Ele não vai dar somente um nível de fé, Ele vai abrir a tua visão para enxergar aquilo que Ele quer fazer. Você tem que ter visão para enxergar aquilo que Jesus está fazendo.
Um milagre que começa na mente. A mulher do fluxo de sangue. Nós já fizemos teatro aqui da mulher do fluxo de sangue. Ela falou assim: se eu somente tocar, eu vou ser curada. Aquela mulher não recebeu a cura quando ela tocou na orla de Jesus. Ela recebeu a cura quando na mente dela ela acreditou: se eu somente tocar, se eu somente for no culto hoje, se eu somente renunciar ao pecado, se eu somente liberar perdão, se eu somente ter uma vida de jejum, uma vida de entrega, uma vida de comunhão, uma vida de santidade, se eu somente fizer, não é coisa extraordinária que Deus pede de você? Porque a fé, ela é semelhante a um grão de mostarda. É você que quer entregar montanhas para Deus, quando na verdade Ele só está falando para você: não, a fé não é uma montanha. A fé é semelhante a um grão de mostarda. E você tendo uma fé semelhante a um grão de mostarda, você vai dar ordem para a montanha: sai daqui e vai para lá, sai daqui e vai para lá, sai daqui e vai para lá. Sabe por que a montanha está dominando você? Porque você ainda não está usando a semente de fé que Deus já depositou na tua mão. É fé para ver milagres. Abraão recebeu uma promessa de ter um filho, e ele teve Isaac, teve Ismael primeiro. Depois de Ismael ele foi embora com a outra esposa que ele tinha, e ficou então Isaac. E daí ele vai falar assim, ó: pegue o teu filho, o teu único filho. E daí esses dias eu estudando, eu falei assim: Isaac não era o único filho de Jacó, mas naquele contexto ele era, porque é o único filho que permaneceu. O outro foi embora com Agar. Agora eu lembrei, porque Deus deu a autoridade, falou assim: não pode se despedir de Ismael e de Agar, porque o que eu tenho para eles é uma outra terra, é um outro tempo. E para um pai despedir de um filho não é fácil. Um homem que não podia gerar, um homem que não podia ser pai. Agora Deus dá Ismael para ele e fala assim: Abraão, você me ama? Você me obedece mesmo? Então despede de Ismael e de Agar, e pode deixar eles embora. Sara está certa, Sara está sendo usada por Deus. Não é mais para eles ficarem com você. Então ele se despediu do primeiro filho. Agora ficou o filho da promessa. Ele falou assim, ó: este é o filho da promessa. O que ficou, o que permaneceu era Isaac. Ele falou assim: você me ama? Amo. Então agora você vai pegar Isaac, você vai subir no Monte Moriá, e você vai entregar o teu único filho como holocausto. Por isso que neste contexto Isaac era o único filho, porque o outro ele já tinha perdido. Você entende que para ver milagres nós temos que também entregar muitas coisas? Para ver milagres também não é só pedir, mas é também entregar. Então Abraão pegou seu filho, subiu no monte, mas ele profetizou, porque o milagre começou na mente de Abraão. Abraão foi conhecido como pai da fé, a qual hoje nós somos filhos espirituais. E eu já preguei isso para vocês, que nós não temos a herança de Abraão, nós temos a herança do Deus de Abraão. Porque Abraão não é ninguém. Abraão é um homem qualquer como eu e você, mas o Deus dele, nele eu tenho reverência, eu tenho obediência, nele eu tenho temor, nele eu tenho toda a minha fé e a minha esperança. Então ele fala para Sara: Sara, nós subiremos e logo voltaremos. Você entende que antes dele chegar no monte ele já profetizou que ele iria, mas eles iriam voltar? Porque o milagre já começou na mente, e quando o milagre começa na mente, ele já sobe para um plano espiritual. Sabe esse milagre que já começou no teu pensamento? Sabe esse milagre que já começou a ser gerado na tua fé? Ele já subiu num plano espiritual. E somente quem tem visão aberta vai conseguir desfrutar daquilo que está nas regiões celestiais. Só quem tem visão aberta vai conseguir desfrutar e alcançar as bênçãos que já foram liberadas para mim e para você. Sabe o que Deus está falando na noite de hoje? Tem gente pedindo milagre que já foi liberado, mas você não tem visão para pegar, para acessar. Você está debaixo da árvore que está derramando muito fruto, mas você está cego. Você não deixa passar tudo desapercebido. Os frutos escorrem pelas suas mãos, os frutos se perdem diante dos teus olhos. Quantas pessoas que vêm para a igreja têm o casamento transformado e não dá valor?
Quantas vezes pessoas vêm para a casa do Senhor e a vida é transformada e não dá valor, porque está aqui, está comendo, está se alimentando, está recebendo milagre, mas está cego espiritualmente e está deixando todos os frutos se esvaírem das suas mãos. Porque a palavra de Deus diz que veio o semeador a semear, e a semente que caiu em boa terra, essa deu muito fruto. Mas aquela que caiu em terra ruim, veio então o roubador e roubou a semente. Deus já derramou milagres na sua vida. Não deixe o roubador de semente roubar os milagres que já é teu por direito. Amém. Muitas vezes nós queremos entender todas as coisas, né, Sil? Você, seu esposo, é mais para você, para o esposo dela. Quer entender demais, Senhor, por que isso, por que aquilo, e questione, quer entender. O Senhor falou assim: não entenda, filho, só obedeça, porque eu vou abrir os teus olhos, e no tempo certo, você vai entender todas as coisas. Porque a Bíblia diz que tem o tempo de Deus encobrir as coisas, e tem o tempo de Deus revelar. No tempo certo Deus vai revelar coisas que você está batendo a cabeça para Deus explicar, mas calma. No tempo dele, Ele vai te tirar dessa caverna, vai te colocar na mesa de um profeta, que vai te dar pão, você será alimentado, e a tua visão espiritual será aberta como nunca antes. Amém, meu irmão? A mulher do fluxo de sangue falou: se eu apenas tocar, eu vou receber o meu milagre. Começou na mente. O centurião disse a Jesus: não precisa até a minha casa, libere apenas uma palavra e meu servo será curado. O milagre já começou na mente do centurião. Meu Deus. Não deixe o inimigo roubar o milagre que Deus já liberou no mundo espiritual para você. A Bíblia vai dizer que Daniel, capítulo 10, vai declarar que Daniel, ele orou, ele jejuou, ele não se contaminou com as iguarias do rei, porque existiam decretos de idolatria, decretos de morte sobre aquela nação, e Daniel foi lá para fazer cair por terra todos os decretos de Satanás. E ele falou para Deus, ele fez um propósito com o Senhor: Senhor, eu não vou comer da mesa do rei, eu não vou comer carne, eu vou me separar, eu vou orar. E a palavra do Senhor Jesus diz que eles receberam vários livramentos. O primeiro livramento que eles receberam, e todos vocês já ouviram essa história, foi a fornalha de fogo. Quem lembra? Jogaram 3 homens na fornalha. Quando eles foram ver, tinha 4 homens lá dentro. E eles olharam um para o outro e falaram assim: não foi 3 homens que nós colocamos na fornalha? Por que eu estou vendo 4? Porque a visão espiritual daquelas pessoas foram abertas para ver o milagre que Deus estava fazendo na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus vai abrir os olhos até mesmo dos incrédulos, para ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deus vai abrir a visão espiritual até mesmo dos incrédulos, para olhar e vai falar: ele não está sozinho. Eu estou vendo um homem de branco naquela casa, eu estou vendo um homem de branco naquele hospital, eu estou vendo um homem de branco naquela faculdade, eu estou vendo um homem de branco com ele, com ela, aonde ela anda, aonde ele passa, aonde ele vai, ele não está sozinho. Eu estou vendo algo diferente. Receberam o milagre da fornalha. Ali tinha um anjo do Senhor com eles na fornalha, e eles não foram queimados, consumidos. O Senhor protegeu. Quantas vezes nós estamos em fornalha que as pessoas nos lançam, até mesmo a gente que cai de gaiato, mas pela misericórdia do Senhor Ele está lá nos livrando. E quanto milagre de livramento você já recebeu, que talvez você nem estaria aqui para contar. Depois Daniel, ele foi crescendo, porque ele tinha dom de visão, ele tinha dom de interpretação de sonhos, e por causa dos dons de Daniel, começaram a respeitar Daniel e dar cargos para ele na Babilônia. Então, de um escravo, agora ele passou a ser um governador, braço direito do rei. Só que daí começou a vir a inveja.
dos seus inimigos, seus opositores. E eles falaram assim: vamos procurar alguma coisa para nós incriminar Daniel. A Bíblia vai dizer que eles falaram assim, ó, Daniel 6 verso 5: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei de Deus que ele adora. Então os presidentes foram junto falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos de Serepta, conselheiros, governadores concordaram com o rei. Baixe um decreto e diga que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja o rei, seja jogado na cova de leões. Então eles já procuraram coisas para incriminar Daniel, porque viram que Deus estava usando Daniel. Toda vez que você está mudando de nível, todas as vezes que Deus ele tem um milagre para derramar na tua vida, todas as vezes que Deus ele vai te usar num nível maior, vai se levantar situações para tentar te prender, te envergonhar. E olharam para a vida de Daniel e falaram assim: a gente não acha nada de errado na vida dele, só se a gente usar a fé dele, a própria fé dele, contra ele. Vamos fazer um decreto: se a gente pegar Daniel orando ao Deus dele, vai ser jogado na cova de leões. Irmão, nos dias de hoje, nessa fé rasa que as pessoas têm, porque hoje é uma fé rasa, é difícil você ver alguém na igreja que tem uma fé profunda no Senhor. E eu gostaria que você mentalizasse aí: qual é o nível da tua fé? É uma fé rasa ou é uma fé profunda? Mas a fé de Daniel não era uma fé rasa, era uma fé profunda. Daniel ouviu aquelas ameaças de morte, de ser jogado na cova de leões, por orar, adorar a qualquer outro Deus que não fosse o rei da Babilônia. E daí sabe o que ele fez? Olha que atrevido que é esse Daniel, gente. Glória a Deus, você vai se identificar, eu creio, em nome de Jesus. 6 verso 10: quando Daniel soube do documento que tinha sido assinado, olha só que forte isso, voltou para casa. Abaixa só um pouquinho, por favor, filho, obrigado. Quando Daniel soube do documento que tinha sido assinado, voltou para sua casa, em seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho e orava, e dava graça e dava glória diante de Deus, como era de costume. Como eu sei se eu tenho uma fé rasa ou uma fé profunda? Vou te explicar. Se tudo está bem na minha vida, eu estou adorando, estou glorificando, estou exaltando, estou buscando, porque a conta financeira está cheia, a saúde está transbordando em casa, tudo está correndo bem, a vida financeira, profissional, sentimental, na família, tudo está fluindo. É fácil adorar quando tudo está bem, né? Mas quando a luta vem, quando a tempestade vem, quando a porta se fecha, quando o levante se levanta, quando a tribulação chega, quando a mentira se levanta, quando o dia mau chega, aí o nível de fé diminui. Daí já não ora, já não adora, já não acredita, já não busca, já desanima, já entristece, já quer desistir, já fica angustiado, fica decepcionado, fica frustrado, fica ferido, e assim vai, gente. É fé rasa. Daniel ouviu tudo aquilo, ele não mudou quem ele era. Ele ouviu tudo o que tinha que ouvir. Tá bom, já terminaram? Ah, beleza. Onde você vai? Vou no quarto orar. É uma oração no dia? Não. 3 vezes ao dia. Estava Daniel orando de manhã, estava Daniel orando à tarde, estava Daniel orando à noite.
Estava Daniel orando de manhã, estava Daniel orando à tarde, estava Daniel orando à noite. Os inimigos olharam, pegamos Daniel, chegaram até diante do rei. Rei, temos uma coisa para te falar. Lembra do decreto que nós demos para assinar? Aquele que orasse e adorasse qualquer Deus que não fosse o rei, o Senhor rei, seria jogado na cova de leões? Sim. Então Daniel está orando, e não é uma vez só não, é 3 vezes no dia, porque nós estamos contando. Você está sendo observado, as pessoas invejam você. Não é as pessoas, o inimigo. Porque ele é o inimigo da nossa alma. Ele nunca vai vir te elogiar, ele vai vir te apedrejar. E daí eles foram lá e fizeram um reboliço. E falaram assim, não, agora o Senhor tem que cumprir. Pode jogar Daniel na cova de leões. E Daniel, querido, já tinha uma fé da mente. Amém? Ele tinha visão, ele tinha interpretação de sonhos. Ele estava jejuando, ele estava buscando. Daniel já estava morto para aquele mundo. Ele já tinha morrido para aquele mundo. Ele já tinha morrido pelas vontades dele. Então, jogar ele numa cova de leão para morrer, só ia se concluir aquilo que ele já estava buscando, que era estar com o Pai. Não tem como matar quem já morreu. Sabe o que está acontecendo? Que você está vivendo muito a tua vida. Você quer viver a tua vida, mas o Senhor está falando assim, ó: perca a tua vida por amor a mim, que você vai receber vida eterna. Tem muita gente querendo viver essa vida aqui, daqui nós não vamos levar nada. O Senhor fala: aquele que perder essa vida por amor a mim, ganhará vida eterna. Nós não vivemos por essa vida, nós vivemos por uma vida que não pode se acabar, é uma eternidade. Daniel foi felizão na cova de leão. Por isso que eu falo para você, o milagre começou na mente. Porque ele falou assim: eu vou orar, vou jejuar, não vou comer as coisas do rei, vou continuar com o mesmo costume e vou completar a obra que Deus colocou na minha vida. Se Deus me trouxe aqui na Babilônia, Ele vai me sustentar na Babilônia. Se Deus me trouxe no deserto, Ele vai me sustentar no deserto. Se Ele me colocou numa fornalha, Ele vai me sustentar na fornalha. Se Ele me coloca diante dos leões, Ele vai me sustentar nos leões. Deus está fechando a boca de leões contra a tua vida. E vocês percebem que a Bíblia diz que Deus, Ele é o leão. Jesus, Ele é o leão da tribo de... Porque entre as tribos, elas tinham símbolos de animais. Cada tribo tinha o símbolo de um animal. Um era um carneiro, outro era um bode, outro era um cavalo, outro... Vocês podem olhar as tribos e ver as figuras, eram animais. Só que a tribo de Judá é a raiz aonde vinha o Salvador do mundo, Jesus. Amém? A tribo de Judá era da linhagem de Jesus, o que viria. E hoje nós vamos aprender então da onde veio esse leão da tribo de Judá. E a capa da tribo de Judá, Deus deu a Abraão, quando ele foi dar o nome de todas as tribos, a Jacó, que o nome da tribo de Judá seria, o símbolo da tribo de Judá seria um leão. Então, dos animais, Jesus, Ele era o rei dos animais. Por isso que o leão, ele é o rei dos animais. Se olhar para os animais, Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? Só que a Bíblia, ela gosta de copiar. A Bíblia gosta de copiar, não, o inimigo, ele gosta de copiar. Se Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, a Bíblia também vai dizer que o inimigo, ele fica rugindo ao nosso derredor como um leão para nos Mas a Bíblia não fala que ele é leão. Ele fica como um leão, mas não é leão. É como leão, mas não é leão. Ele tenta enganar, ele tenta distorcer a imagem de Deus. Mas hoje o Senhor está falando assim: eu estou fechando toda a boca do leão que está querendo te devorar, que fica ao teu derredor, rugindo como um leão para te devorar.
E agora Daniel, ele está nesse ambiente espiritual, aonde ele está olhando para um lado tem leão, está olhando para o outro lado tem leão. E ele fala: ei, quem que vocês pensam, leão? O meu Deus é o leão da tribo de Judá. Ele é rei de vocês. Vocês têm que obedecer a ele. Vocês têm que obedecer a ele. A Bíblia vai dizer que então o rei joga ele lá e passa a noite toda na cova de leões. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, está aqui ó, em Daniel 6 verso 21, se você quiser ler comigo, Daniel 6 verso 21, que o rei viva eternamente. Ó meu Deus, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum deleito contra o Senhor. Deus está abrindo a tua visão espiritual para ver milagres. Você vai começar a ver anjos te servindo. Você vai começar a ver anjos te servindo. Você vai começar a ouvir aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Deus vai abrir a sua visão espiritual. Abacuque 2:1 diz: colocarei você na torre vigia, porque quem está na torre vigia está vendo o milagre mais de perto. Os intercessores sobem na torre vigia, orando por cura, sabendo que certamente será curado. Os intercessores sobem na torre vigia, orando por livramento, sabendo que serão libertos. Torre vigia é para olhar além do natural. Deus está mudando o teu ambiente, da onde você está olhando. 2 Coríntios 5:7, não andamos por fé, não andamos por vista, nós andamos por... Agora eu quero falar para vocês, a fé, ela não é um sentimento. Já falei isso para vocês, amém? Declare assim: a fé não é sentimento. A fé é visão. Fala para o seu irmão: a fé é visão. Está falando assim, ó: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O que muda? A vista, todos veem, é o natural. Mas andar por fé é ver as coisas do alto, coisa que não é todo mundo que está vendo. Nós andamos por fé e não por vista. Eu quero que você ouça o que o Espírito Santo diz. Quando Deus muda o que você vê, muda o que você vive. Quando Deus muda o que você vê, Ele muda aquilo que você vive. Você não está entendendo aquilo que para você estava dando por acabado. O Senhor está falando: ei, eu estou apenas começando a obra. Quando Deus muda o que você vê, Deus muda tudo aquilo que você vive nele. A Bíblia vai dizer: aquilo que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, e jamais chegou no coração do homem, é aquilo que eu tenho preparado para ti. É aquilo que eu tenho preparado para ti. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu estou abrindo a tua visão para você compreender que o que eu tenho para você é maior do que você vê, do que você imagina, que você sente, que você espera. É maior. Pode derrubar as paredes da incredulidade, porque Deus vai alargar os ambientes de milagre. Pode derrubar as paredes da incredulidade, porque Deus vai ampliar o ambiente de milagre na tua vida. Traga em nome de Jesus um coração cheio, quebrantado, porque os puros verão a Deus, os puros verão ao Senhor, os puros andarão no melhor dessa terra, comerão no melhor dessa terra. Os puros de coração verão ao Senhor.
A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam numa tempestade. E quando veio a tempestade, tinha um homem bem de longe, no meio da tempestade, em cima das águas. E para alguns era um fantasma. Mas eles olharam e ficaram com medo, ficaram apavorados, ficaram espantados, porque o barco já estava indo a pique. E eles estavam numa tempestade violenta, e a única coisa que eles enxergavam era aquela visão de um fantasma e uma tempestade assolando o barco. Então eles foram chegando mais perto, e todos eles com medo do que estavam vendo. Pedro olhou para aquele aspecto semelhante a um fantasma e disse: és tu, Jesus? És tu? É você, Jesus? Sim, Pedro, sou eu. Se é o Senhor mesmo, me convide aí com o Senhor. Venha, Pedro, pode vir. Pedro regaça as calças, desce do barco, porque o milagre já começou Ele se convidou: eu quero andar agora com Jesus nas águas, porque eu fui o único que teve visão aberta de reconhecer Ele no meio da tempestade. Eu fui o único que teve visão aberta para reconhecer Jesus no meio do caos, no meio onde só tem ruína e destruição. Eu fui o único que teve visão aberta para reconhecer Jesus, que mesmo no meio da tempestade Ele está ali comigo. Eu tenho fé, eu vou com você, Jesus, estou indo. Pode vir, filho, pode vir. E diz que ele começa a andar. Ele começou a andar sobre as águas. Todos ficaram espantados, e muitos falam que Pedro não andou, ele andou. Só que no meio do caminho, a visão dele se fechou. Por quê, pastora? Porque no meio do caminho a Bíblia vai relatar que Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a força do vento, olha para a tempestade, e começa às vezes ter a tua atenção a toda a agitação que está dos discípulos no barco, chamando: você é louco, você vai afundar, você vai morrer. Imagine se fosse a pastora, que a pastora é doida. A pastora já pulou aqui, ó. Tem até uma figurinha que eu quase torci o pé. Pedro era meio impulsivo, igual eu. Imagina você dentro de um barco comigo, com o pastor, com os diáconos aqui, os obreiros, e eu falando assim para vocês: gente, vou pular desse barco agora que eu estou vendo Jesus lá no meio do mar. Pastora, não faz isso, pastora, você está ficando louca. Não, eu vou porque eu estou vendo Jesus. Muitos vão acreditar que é mais louco ainda. Vai mesmo. Daí eu quero ver mesmo se o pastor queria se livrar de mim, ou se ele queria cuidar de mim. Vai mesmo, tomara que morra. Já joga, né, amor? Afunda lá, mergulha. Ali que você vai ver quem te ama e quem não te ama, ou quem tem fé e quem não tem fé. Eu acredito que hoje, nos dias de hoje, você vai falar assim: não vai não, pastora, é loucura, tá fundo, não dá pé, tem tubarão, tem baleia, tem isso, tem aquilo, você não sabe nadar, sai daí, nós não estamos vendo nada. Nós não estamos vendo nada. E eu vou caminhando, e eu vou prosseguindo. Só que se a gente começar a reparar no barulho do vento, da tempestade, das vozes que estão falando atrás de mim, certamente eu vou perder a visão espiritual. E quem perde a visão espiritual, perde o milagre. Hoje Jesus está falando para você: não perca a visão espiritual, porque quem perde a visão espiritual, perde de acessar os milagres. Jesus mandou você descer do barco, Jesus mandou você caminhar sobre as águas, Jesus pediu para você seguir em direção dele. Vá, obedeça, não repare nas ondas, não repare nas vozes contrárias, não repare na força do vento, não repare nas incredulidades que está em tua volta. Fica com os seus olhos fixos em Jesus, segura nas mãos dele, porque certamente você vai viver coisas que você nunca imaginou viver em toda a tua
tua história. Deus está falando para pessoas aqui. Ele está falando: eu estou abrindo a tua visão para você viver milagres que você jamais imaginou viver em toda a tua história. Eu não sei se é para mudar de cidade, mudar de país, uma formação, um documento que vai ser assinado. Deus vai tirar do ímpio para dar para o justo. Eu não sei como que Deus vai operar. Deus vai dar o terreno, Deus vai assinar a obra. O Senhor, Ele vai autenticar causas impossíveis. O Senhor vai começar a desenrolar coisas que estavam sendo impedidas. A palavra de Deus diz que o único lugar que Jesus não pôde operar milagres foi no meio da tua família, no meio dos teus parentes, por causa da incredulidade deles. A incredulidade não tem fé para ver milagres. A incredulidade tem visão fechada. A incredulidade não vê fluxo de sangue sendo curado. A incredulidade não vê coxo sendo curado. A incredulidade não vê cego vendo. A incredulidade não vê paralítico andando. A incredulidade não vê empresa se abrindo. A incredulidade não vê casamento sendo restaurado. A incredulidade não vê vida sendo transformada. A incredulidade não vê pessoas sendo usadas por Deus com autoridade. A incredulidade não te permite ver milagres. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos derrubar os muros de incredulidade da igreja, do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, dos nossos pensamentos, da nossa emoção, em nome de Jesus, para que saímos da fé rasa e entramos na fé absoluta em Deus, sabendo se aquele que prometeu é fiel e justo para completar, porque se Deus falou, Ele cumprirá. Rabachore andarás. Para encerrar, e o louvor vai subindo, aleluia, eu fico esperando o louvor subir, e o pastor está ali só na brisa ali, ó. Para encerrar, mas isso é a chave da virada, amém? Deus está falando com você na palavra? Deus está falando com você na palavra? Meu Deus, Deus também me pegou por dentro, irmãos. Deus quebrou uns muros de incredulidade do meu coração. Porque quando os muros da incredulidade são quebrados na nossa vida, a nossa visão espiritual se abre. Os muros da incredulidade, quando eles são derrubados, milagres são reconstruídos. Josué, quando ele foi derrubar as muralhas de Jericó, ele teve que primeiro derrubar uma muralha dentro do coração dele. Muralha da incredulidade. Tem coisa que Deus pede para você fazer, tem coisa que Deus pede para você ir, tem coisa que Deus pede para você falar, e muitas vezes você fica resistente. Primeiro você tem que quebrar os muros da incredulidade do teu coração. Tem hora que é temor, amém? Ai, pastor, eu não fui porque eu tinha medo, se era eu, se não era o Senhor que estava falando, se era coisa da minha cabeça, se era coisa da minha carne, se era coisa da... Não é assim? É ou não é? Isso é temor e é normal, mas nós não podemos também parar no temor, porque o temor ele vira medo, e o medo para... O temor do Senhor, ele protege a gente de entender, ter discernimento daquilo que o Senhor quer. Agora, temor que vira medo não é de Deus, amém? O temor não pode paralisar, porque Deus vai te responder se é dele ou não, amém? Então, por causa do temor, às vezes a gente fica meio receoso, mas a gente vencendo, tendo discernimento espiritual, a gente vai. Então Deus falou para Josué: Josué, vai, cerca Jericó, porque certamente eu vou dar para você Jericó nas suas mãos. Tem noção disso? E como que eu vou vencer, Senhor? Você vai dar 7 voltas, você vai pegar o exército e vai dar 7 voltas em volta dessa muralha. Só que antes dele chegar e pedir para o exército ir até ele, ele teve que quebrar a incredulidade do coração dele, para ver se aquela visão era de Deus, se aquela voz era de Deus, e se certamente Deus faria. Porque imagina, eu e os pastores, que nós já demos volta aqui em volta da igreja, né? Principalmente na inauguração. Foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. Começamos a dar volta aqui, consagrando aqui. Nós demos várias voltas em volta da igreja, declarando, porque o Senhor deu a direção para nós. Vocês vão orar e vão pedir para os exércitos do Senhor se acampar ao redor dessa igreja. E todos os muros
de incredulidade vai cair, e todas as acusações de Satanás vai bater nesse muro e vai voltar. Então esse lugar, querido, está cercado, blindado. Foram muros levantados em oração, em clamor, em jejum, porque eu creio na visão espiritual. Aqui você só está vendo uma igreja, mas eu estou vendo uma igreja com anjos batalhando ao redor do teu povo. Eu estou vendo anjos servindo pessoas com bandeja. Eu estou vendo o Espírito Santo curar pessoas. Eu estou vendo o Espírito Santo transformar casamentos. Eu estou vendo o Espírito Santo levantar ministérios. Aquilo que para você está apenas um culto, na visão espiritual tem milagre acontecendo, sendo liberados aqui. Josué se levanta, pega o exército e ele vai, porque o milagre começou na mente de Josué. Eu creio. Mas Josué está ficando louco? Você tem certeza que vai dar certo? Eu creio. Deus falou, vai acontecer. Deram as voltas, trocaram a trombeta e as muralhas caíram. Te falo mais uma para encerrar. Eliseu. Quem ama a palavra de Deus? A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele está num ambiente de guerra contra a Síria. E os assírios estavam todos como um batalhão, um exército em volta da casa de Eliseu. E só estava Eliseu e o servo dentro da casa. E estava todos aqueles soldados e oficiais querendo matar o profeta. E o servo de Eliseu chegou até Eliseu desesperado e falou: Eliseu, e agora? O que vai ser de nós? Você não está vendo que tem um exército aí com carruagem, com carroças, com cavalo? Tem um exército aqui falando que está procurando nós para matar a gente, consumir a gente, exterminar. O que será de nós? Eliseu foi lá, abriu a janela. E sabe o que Eliseu viu? Tinha exército do inimigo, sim. Ele viu carruagem de fogo, ele viu carro, ele viu cavalo, mas ele viu também, o que aconteceu ali, gente? Um grilo. Até o grilo está glorificando de pé aqui. Eliseu então abriu a janela, olhou para fora e falou assim: eu estou vendo o exército, eu estou vendo cavalo, eu estou vendo carroças, eu estou vendo tudo, mas eu também estou vendo milhares de anjos acampados aqui com carruagem de fogo, com espada reluzente. Eu estou vendo. Eliseu olha então para o servo e fala: você não está vendo? Ele falou: eu não estou vendo. É tão difícil quando você está com pessoa que tem a visão fechada, é ou não é? Você vem tudo animado falando, vai acontecer. E daí o bola murcha fala: eu acho que não vai acontecer não. É hoje que Deus vai abrir a porta. Eu acho que está difícil, acho que não sei se vai acontecer não. Este ano de 2026 vai ser o ano do meu milagre. Eu acho que vai ser um ano igual os outros anos, e olha se não for pior. Porque a política, porque o salário, porque a economia, porque o meu tio, porque meu pai, porque meu vizinho. Eliseu olhou para o servo e falou assim: você não está vendo? Sabe o que Eliseu falou, Simone? Colocou as mãos sobre a vida do servo e ele fez essa seguinte oração: Senhor, abre os olhos dele para que ele também veja. Senhor, abre os olhos da igreja para que a igreja também veja. Abre os olhos do meu marido, Senhor, para que ele também veja. Abre o olho do meu filho, da minha filha, para que ele também veja. Abre o olho do meu pai, do meu vizinho, do meu parente, para que ele também veja. Abra o olho, Senhor, dos incrédulos, para que eles também vejam. Abra os meus olhos, Pai, porque eu também quero ver aquilo que todo mundo está vendo, Senhor, e eu não estou entendendo. A Bíblia vai dizer que o servo então abriu os olhos e ele viu carruagens, carroça, anjos com espada de fogo, um exército. Eliseu olhou para o servo e falou assim: tá vendo, filho, não é para você ter medo. Maior é
aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Visão espiritual é entender que maior é aquele que está com você do que aquilo que se levantou contra a tua vida. Deus vai abrir os teus olhos espirituais para voltar a ver hoje. Vai tirar teus olhos do raso e vai te levar numa fé profunda. Em nome de Jesus, se coloca de pé, porque nós queremos